a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar.
Participação especial hoje, nosso irmão Rock, vem pra cá, Rock, vem pra cá com a gente. Graças a Deus. Convocado, né? Participação especial. E os varões, amém, irmãos? 433 da APA. Aleluia. Aleluia. Todos os varões, amém? Interessante, né? Mas eu estava ouvindo aqui a missionária Meire, ela falar, né? Tocou no ponto aqui que muitas das vezes às vezes a gente, sei lá, a gente não reflete e não vê, quando muitas das vezes a gente tem tantas oportunidades para louvar o Senhor, né? Com aquela alegria, com aquela satisfação, com aquele agradecimento. E o fato é esse, né? E muitas das vezes tem muita gente que está, às vezes por uma questão ou outra, às vezes até a morte mesmo vem visitar, ou uma doença, e a pessoa fica impedida. Amém. Meu Deus do céu, nós vamos cantar então com alegria, vamos saber que nosso Deus tem cuidado de nós. 433. Amém? Nossa voz jubilosa, elevamos com fervor, pela vida vistosa, nos obreiros do Senhor. Aleluia! Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Amém, irmãos? Agora nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas e dízimos. Amém? Vou pedir que os envelopes sejam distribuídos e depois recolhidos. E vamos aproveitar o nosso irmão Rock, está na hora dele também dar um beijinho na flor para você.
Amém. A paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Vocês estão bem? Não, né? Estamos aqui para adorar o Senhor, todos para adorar o Senhor, isso é importante. Que eu gosto de cantar as canções do Logos, eu acho que todos pelo menos que me conhecem já sabem, né? E se eu for escolher uma dessas canções, especialmente, vai ficar muito difícil, porque para mim todas são lindas. E são muito edificantes do ponto de vista bíblico. Mas há uma em especial que eu nunca cantei antes. Conheço a canção, mas nunca cantei antes e eu pretendo fazê-la hoje. Mas antes, rapidinho. Quem a pessoa que teve a inspiração para editar e para criar essa canção, o nome da canção é Expressão de Louvor. Ela certamente estava num momento de comunhão muito grande com Deus, com o teu Deus. E naquele momento de comunhão, eu acredito que ela pensava assim, aquela pessoa pensou assim, o que farei eu para adorar esse Deus? Sendo que Ele cuida de mim, Ele cuida de tudo que eu tenho, desde o meu levantar ao meu dormir, Ele está cuidando de mim. O que eu devo a Ele é cuidado. E se nós formos refletir acerca disso, o que nós devemos ao nosso Senhor, ao nosso Deus? Né? E o mais curioso de tudo é que ele olha e ele faz uma metáfora interessante que ele diz assim: a profundidade do espelho ele revela um profundo abismo. Explicando, se você colocar dois espelhos em frente do outro, o que você vê? Um infinito de imagens, um verdadeiro abismo. Mas quando ele falava isso, ele olhava para dentro de si e falava: o que sou eu em vida? Considerando que se uma unha minha no pé machucar, o corpo todo vai sentir. Fazendo referência à igreja. E os meus órgãos, se um falhar, o corpo vai padecer. E dependendo do órgão, vai levar a óbito. E ele vai mais além e diz assim: e mesmo quando eu chegar no final da vida, ou seja, quando minha vida estiver se esvaindo, eu ainda adorarei esse Deus. Coisa impressionante. Mas aí ele para e reflete uma coisa extremamente importante. Ainda não é o fim. Porque é apenas o começo. O começo de uma vida com Deus. Aleluia, Jesus. O começo de uma eternidade. O que é uma eternidade? Não tem fim. Alguém tentou explicar uma eternidade e não conseguiu explicar. Não tem fim. Mas vocês já pararam para pensar isso? Eu não sei quem é o mais idoso aqui, mas vamos lá, 75, 80 anos. A minha sogra, por exemplo, ela tem 81 anos. É um sopro. A Bíblia diz que é um sopro diante de Deus. Um sopro. Ele passa como um sopro diante de Deus. E a eternidade, então nós estamos aqui nos preparando para essa eternidade. Pode soltar a canção? Vocês vão entender melhor. Eu nunca vou essa canção. Presta atenção na letra. Cante comigo se você estiver. Acho que sou o quê? Tá bom. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer. Uma turma olhando, anunciando o cuidado, o cuidado. Presta atenção. Sob o brilho imenso do espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo. Minha alma, tua alma, nossa alma,
saltar uma voz com expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração de amor a saltar uma voz como expressão de louvor. A quem ouviu a rei. Essa parte forte, irmãos. Nem enfrentar a lida até chegar o fim. Que será apenas um começo de uma vida, outra vida, e que vida. Dentro do meu peito bate forte o coração. Bate o coração de amor a saltar uma voz com expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte o coração. Bate o coração de amor a saltar uma voz como expressão de louvor. A quem ouviu a rei. Ele é Jesus. Amém. Vamos de pé agradecer a Deus pelas ofertas, também pela adoração que podemos fazer agora na voz do nosso cantor Rock, sempre que ele vem aqui. Tem que deixar aqui esse louvor, não é? Amém. Pai Celeste, te agradecemos por tudo que foi ofertado nesta noite, Senhor. Abençoe cada coração, cada vida, multiplica os seus valores em suas vidas e abençoe o teu povo. A nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje é o dia de nós estarmos assentando à mesa com o Senhor e lembrando da sua morte. Quando vem esse dia, que é o primeiro domingo do mês, em todo o ministério, nós somos hoje 10 igrejas, só de São Miguel Paulista espalhadas, todos eles estão hoje fazendo esse mesmo trabalho, lembrando da morte do Senhor. É interessante nós notarmos que Jesus esteve aqui há muitos anos, não é? Quantos anos faz que Jesus esteve aqui? Pelo menos, quantos? Quantos? 2000 anos e mais alguns anos aí, não é? Mas durante o ministério de Jesus, 3 anos e meio, ele se manifestou ao mundo. Ele tinha uma missão de Deus. Você se lembra qual era a missão de Jesus? Vamos dizer juntos? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. E durante 3 anos e meio ele se manifestou ao público. Anunciou, falou, mostrou, fez sinais.
E as pessoas acompanhavam ele, outros os perseguiam. Por que perseguia? Porque ele veio quebrando a religiosidade. A religião tinha transformado-se num comércio de interesses, não é? Então se vendia tudo. E nós não estamos muito diferentes hoje, não. Há muitas pessoas negociando o reino de Deus, ele não é negociado, não. Quando contribuímos, é para agradecer a Deus os benefícios, benefícios e as bênçãos que Ele tem nos dado, queridos. Mas durante 3 anos e meio, ele esteve assim no meio público, anunciando, falando, mas teve um momento que ele se recolheu. Ele se recolheu com seus discípulos, não é? É numa casa onde foi dado o nome de cenáculo. Digam cenáculo. E naquele lugar foi preparado para ele ministrar a Santa Ceia. E ele assim reuniu os seus discípulos, só os seus discípulos. Não foram todos que participaram daquela reunião. Ele tinha chamado 12 homens, escolhido 12 homens para fazer a obra dele. E esses homens estavam inteirados, instruídos. Entretanto, entre eles tinha um que foi o traidor. Porque às vezes nós estamos na casa de Deus, mas não estamos no Deus da casa. Repita essa palavra comigo. Estamos na casa de Deus, mas não estamos no Deus da casa. Quando nós estamos no Deus da casa, nós vamos viver os propósitos dele. Qual eram os propósitos de Deus? Ele veio buscar, ele veio salvar o perdido, ele veio fazer com que a criatura voltasse para o Criador. E ele preparava aqueles homens para continuar o seu ministério. Mas um era o traidor. Um negociou, um tinha interesses financeiros. Queridos, no reino de Deus, o interesse financeiro deve ser deixado lá fora. O interesse aqui primeiro é adorar, depois é servir, é compartilhar com os outros a experiência que nós tivemos com o Senhor. Que experiência foi essa? Fomos libertados. Eu fui libertado, eu era viciado, eu vivi uma vida mundana. Com 16 anos, minha vida era uma desgraça. E eu estava procurando a felicidade onde não existe a felicidade. Porque a felicidade só vai ser encontrada quando o homem tiver um encontro com o Senhor. Eu tinha um vazio dentro de mim, imagine vocês. Eu olhava as pessoas aparentemente felizes. Eu conheci pessoas importantes, pessoas que brilhou no mundo artístico, e quando sentávamos para conversar, essa pessoa dizia: eu procurava felicidade aqui, ali e acolá, até que um dia eu me encontrei com Jesus, e agora eu sou feliz. Essa pessoa disse isso para mim e muitos outros, e eu também disse isso, porque quando eu encontrei Jesus, eu me tornei um homem feliz. Sabe há quantos anos eu encontrei com Jesus? Faz 61 anos que eu me encontrei com Jesus. A minha vida tem sido renovada, transformada, porque Jesus faz isso na vida da gente. Foi isso que ele veio fazer. Era isso que ele queria que esses homens fizessem. Então foi uma noite que eu queria para vocês. Imagine vocês que para retratar essa noite foi escrito do capítulo 13 de João até o capítulo 17. Eu disse 13, 14, 15, 16, 17. 5 capítulos da Bíblia para registrar aquela noite. Foi uma noite de despedida. Foi uma noite de instruções. Então Jesus agora queria um particular com eles. Jesus hoje quer ter um particular conosco. Hoje estamos para lembrar da sua morte. Ele experimentar a morte foi o maior peso do Cristo feito homem, teve que passar. Porque a morte está lá em Romanos 6, 23. Diga comigo: o salário do pecado é a morte. Então a morte foi a consequência do pecado. O que produziu a morte foi o pecado. Foi o que o Senhor Deus disse a Adão quando mostrava as grandezas do paraíso para ele. Mostrou uma árvore e disse: não coma dela, porque o dia que você comer,
você vai morrer. Mas a mulher foi enganada, e o homem foi enganado, e a morte entrou no mundo. Está escrito lá no livro de Romanos 5, versículo 12. Por um homem entrou a morte no mundo, assim, por um homem entrou a morte e o pecado, e assim todos morreram. Foi isso que aconteceu. Adão trouxe a morte. O Senhor tinha dito para ele: se você comer, você vai morrer. Mas a morte também trouxe uma esperança. Qual foi a esperança? Ele foi condenado, ele foi expulso. Quando ele saiu do Jardim do Éden, ele levou consigo uma promessa. Qual foi a promessa? Essa promessa é chamada na Bíblia de a promessa mãe, da semente da mulher. Vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse um é Jesus. Digo, esse um é Jesus. Digo, este um foi Jesus. Porque o homem vivia escravizado. Está escrito aqui no livro de Hebreus, no capítulo de número 2 de Hebreus, no versículo 14 e no versículo 15, nós vemos aqui o que este homem, este Deus feito homem, teve que cumprir para trazer esse benefício para nós. Vamos ler juntos, está lá. Eu disse, Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, 15, e tivesse todos, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele veio, deu a vida dele e nos livrou da morte. E é só crer. Você crê, toma posse da vida eterna. Porque aquele que crê no Senhor Jesus, é isso que a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando alguém que tem uma família que não conhece o Senhor vem para Jesus, sabe o que acontece com essa família? Uma lâmpada é acesa. Uma lâmpada é acesa, porque agora você aceitou Jesus, Jesus vai com você para a tua casa, e agora você vai começar a orar pelos seus familiares, e agora você vai começar a falar dentro da tua casa sobre Jesus, porque a sua vida vai ser transformada. Aconteceu comigo, aconteceu conosco. De repente, a nossa família abraça a fé, porque essa é a promessa do Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E assim Jesus agora senta com esses homens. E durante todos esses capítulos que citei no Evangelho de João, Jesus vai mostrar qual é o seu propósito. Ele senta e esse cenáculo foi preparado para que fosse comemorada a Páscoa. Diga em Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. Que lembrança teria a Páscoa? Que os judeus todos os anos comemoravam a Páscoa. Eles iam lembrar que um dia eles estiveram presos no Egito, segundo as estatísticas, 430 anos. Eles ficaram escravizados ali. Não foram os 430 anos de escravidão, porque os primeiros anos deles ali foi de glória. Vocês se lembram de José do Egito? Não é? Houve até um seriado aí, é muito lindo, foi muito bonito aquele seriado. Não é? Então ali conta quando José entrou no Egito, entrou como benfeitor do Egito. Não é? Dizem que em tempos lá de trás, mas bem lá de trás dele, quando José morreu, fizeram uma estátua e colocaram um benfeitor no Egito. Mas o tempo foi passando e José foi esquecido. E quando ele foi esquecido, a escravidão veio. E quando a escravidão veio, eles tiveram uma vida difícil, mas eles clamaram ao Senhor. Digam, clamaram. E quando alguém clama ao Senhor, o Senhor responde. E ali foi enviado um libertador. O faraó matava todo filho homem que nascesse.
Aí sabe o que Deus fez com o faraó? Já que você está matando os homens, você vai criar o meu libertador. Botou o libertador para ser criado pelo faraó. E o faraó criou o libertador, educou o libertador, deu tudo para o libertador. Depois o libertador saiu e voltou para libertar o povo de Deus. Deus faz assim. Porque quem combate contra Deus vence. Nosso Deus é invencível. Diga comigo. O nosso Deus é invencível. E diga outra palavra. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Não estranhe os movimentos políticos ou até o que venha contra a igreja e contra o Senhor. Tudo está no controle do Senhor. A igreja tem que ser ativa, trabalhadora e tranquila nos braços do Senhor, que é quem tem todo o poder nas suas mãos. Amém, queridos? Mas nessa reunião particular que falei, o que aconteceu? O Senhor, se você ler o capítulo 13, lê o capítulo 14 de João, lê o capítulo 15, lê o capítulo 16 e lê o capítulo 17, aconteceu nessa noite fatídica que Jesus passou por eles, porque depois Jesus ora e sai para um lugar onde foi orar, e nessa oração, terminou a oração, o capítulo 18 diz que ele saiu da oração depois da ceia e ele foi preso e depois crucificado. Seguir, você já sabe que ele ressuscitou, não é verdade? No terceiro dia ele volta, e volta com todo o poder. Ninguém mais poderia matá-lo, ninguém mais poderia se suster diante dele. Eu quero dizer para vocês mais uma coisa, hoje, diga hoje, Jesus está assentado à direita de Deus, com um corpo igual ao nosso. Aí vocês veem, pastor, será isso? Ele está lá em cima com um corpo igual ao nosso. Só que é um corpo glorificado. Não é um corpo mortal, nem um corpo igual ao nosso no sentido das nossas limitações. Só tem um detalhe: nós vamos ficar com o corpo igual ao dele. Na ressurreição, os que já partiram vão levantar incorruptível. E a Bíblia diz que nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Digam transformados. Num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E o texto completa assim: estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Mas, queridos, estava na hora de Jesus preparar os discípulos para a partida dele. A princípio, vocês veem que aqui no verso 14, o Senhor fala: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Que os discípulos estavam perturbados, que Jesus disse que tinha que morrer. A morte traz desespero, não traz? Mas aqueles que confiam no Senhor não morrem. Esse corpo morre e vai para a sepultura. Mas nós voamos para a presença do Senhor e vamos estar como os outros já estão lá. Um dia, aqueles que partiram, voltam com o Senhor, voltam em espírito e vão chegar em determinado lugar e os seus corpos serão devolvidos. Aí vocês vão dizer: mas pastor, como vai acontecer isso? Quem está perguntando isso é uma mente limitada e humana, mas o nosso Deus não conhece limites. Não tem limites para ele. Olha, ele disse assim: apareça uma luminária no céu para governar o dia, que é chamada de quê? Sol. Vocês sabem qual é o tamanho do Sol? Vou dar uma medida para vocês: 1.300.000 vezes maior do que a Terra, né? E continua brilhante como foi criado. Vocês estão vendo essa iluminação aqui? Essa iluminação. Aqui, quando foi colocado aqui, tinha 110 watts cada lâmpada dessa. Mas, sem dúvida, se você olhar para elas, há umas mais claras e outras menos claras. Sabe o que é isso? A depreciação, porque a lâmpada do tempo vai passando e os lumes vão diminuindo. Mas os lumes do sol estão como foi criado. Esse é o nosso Deus. Ele não fez nada para ser melhorado ou aperfeiçoado. Ele fez tudo perfeito.
E ele passa uma noite explicando, mostrando, ora com eles, né? Ele vai ministrar a ceia, aqui no capítulo 13, não é? Ele vai ministrar, mas antes de ministrar a ceia, ele vai fazer um preparo dos discípulos. Por isso que quando você vê aqui, levantou-se da ceia, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos santos. Alguém dizia assim, mas pastor, para que isso? A maioria das igrejas não faz isso. A maioria das igrejas não faz, mas Jesus fez. A maioria das igrejas não faz, mas Jesus disse, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Então nós temos este momento de manutenção. O que é manutenção? Manutenção é eu pegar essas lâmpadas fracas e trocar por lâmpadas novas. Manutenção é onde está precisando de uma reforma, fazer uma reforma, para manter a casa bonita. Nós, para mantermos o nosso estado espiritual no nível que Deus quer, precisamos de manutenção. Então, quando nós viemos à igreja nesse dia especial, diga, dia especial, em que vamos lembrar da morte de Salvador. Hoje nós estamos aqui para dizer para Jesus assim, repita comigo, obrigado Jesus, porque você deu a tua vida para me salvar. Ouvimos os louvores aqui, esse louvor então que eu vou todos agora, eu vou dizer, não é? A vontade era ficar só ouvindo, né? Aquela coisa suave, né? Transporta a gente. O que é que você sentiu transportado com a presença de Deus mais do que enquanto o pai cantava? E os louvores que cantado, desde que a irmã abriu aqui, né, o Ministério do Louvor, ela disse que durante a semana ficou se preparando, pensando, e trouxe aquele louvor gostoso e maravilhoso, porque é isso mesmo. Hoje é dia de agradecimento. Diga, hoje é dia de agradecimento. Vocês têm que estar aí no banco grato. Hoje eu vou lembrar da morte do Salvador. Não foi fácil para o Criador da vida experimentar o salário do pecado. Tanto foi difícil que enquanto ele orava ali no Getsemane, ele se angustiou a uma altura que os seus poros começaram, ao invés de suor, verter sangue. O seu suor se transformou em gotas de sangue. Imagine o estado de desespero que ficou o Salvador. Ele, Salvador, Criador de todo o poder, experimentar a carga, o pecado de toda a humanidade. A Bíblia diz lá em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pela sua pisadura nós fomos sarados. Coisa maravilhosa. Hoje você pode falar com Deus em nome de Jesus. Você entra na presença de Deus. Antigamente era um sacerdote que podia levar a culpa do povo uma vez por ano. Mas Jesus entrou e propiciou. Ele derramou seu sangue. Não é? O lugar da propiciação era a tampa da arca, onde o sangue era derramado. Mas a propiciação de Jesus foi na cruz. O seu sangue foi derramado. E ali ele expiava o pecado de todos nós. Então, Jesus olhava para os seus algozes, aqueles que estavam o matando, e olhou para o Pai e disse, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele ali mostrou que ao invés de revanche, ao invés de ódio, ao invés de querer punir alguém, ele se derramava para salvar, inclusive, aqueles homens que estavam violentando a sua vida. É isso que Jesus quer que a igreja faça: amar os inimigos, fazer bem aos que vos fazem mal, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, porque Jesus nos deu um exemplo para que, como ele fez, nós façamos também. E ele, quando deita água numa bacia, como está escrito aqui, no versículo 4 do 13, levantou-se da ceia, tirou os vestidos de cima, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Lavar os pés de um viajante era para os escravos.
mas ele mostrou que ele veio como um servidor. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Irmãos, a igreja tem que ter esse propósito, tem que ter esse pensamento. Eu estou aqui para servir o vizinho, servir a vizinha, fazer-se tomar o lugar de Cristo para que ela conheça Cristo através da tua vida, do teu testemunho, também da tua fala. Que muitas pessoas que nós abraçamos como vizinhos queridos, amanhã morre e vai para o inferno. E agora? Quando foi que você parou e disse para esse vizinho: vizinho, você conhece Jesus? Sabe quem é Jesus? Às vezes a gente não fala, ouve, mas não fala. Você precisa falar. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: vocês vão pelo mundo, prega esse evangelho a toda criatura. Ele disse mais: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, Jesus veio, pagou o preço da redenção, pagou o preço que nós, seres humanos, devíamos para o Criador, e disse: agora a porta está aberta. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado, e o acesso a Deus está aberto. Hoje qualquer um pode chegar a Deus e falar com Deus, porque Jesus abriu o caminho, dando a sua vida por nós. E porque lavar os pés, está aqui, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, enxugados com a toalha com que estava cingido. O 5 diz assim: o 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha o que Jesus fala aqui. Hoje nós aprendemos a escutar atentamente o doutrinamento, porque cada passagem das Escrituras tem uma mensagem para nós. Presta atenção nessa mensagem a partir do versículo 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por que ele disse que já se banhou ou já está lavado? Porque quando descemos as águas do batismo, porque o batismo é uma confissão de que nós aceitamos Jesus. Enquanto as pessoas estão titubeantes, não vou batizar, não é bom. Porque o batismo é você dizer: eu aceitei Jesus. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero andar com Jesus. Então eu vou descer as águas para sepultar esse velho homem. O meu velho homem era cheio de coisa ruim. Quantas coisas ruins que nós fizemos antes de conhecer Jesus. Agora que eu conheci Jesus, quer que a gente comece uma vida nova. Então nós vamos para o rio e lá sepulta-se o velho homem. Tem que estar imerso. A palavra imerso com I é botar o homem como se ele subisse debaixo da água. E depois, quando ele é imerso, agora quando ele levanta da água, ele levanta para uma nova vida. E você sabe por que Jesus se deixou batizar? João Batista, quando ele foi batizado, Senhor, eu que devia ser batizado por ti, tu vês a mim? O que é que Jesus disse? Por enquanto convém que se cumpra toda a Escritura. Ora, se Jesus se submeteu à palavra dele, cumprindo-a, é bom, necessário que todos nós também a cumpramos. É para batizar, eu vou me batizar. Mas ainda estamos sentindo fraco. Jesus não veio ser forte, ele veio buscar os fracos. Ele disse: os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Deixa Jesus trabalhar na tua vida, confia nele, vai batiza. Porque quando você levantar, você vai levantar para uma nova vida. Por isso é que todos nós somos batizados em Cristo quando descemos as águas. E quando levantamos,
é para sermos uma nova criatura. E o que simboliza então o lava-pés? Porque aqui está dizendo assim, depois, como é que está dizendo? Porque bem sabia ele quem havia lhe traído, por isso disse, nem todos estáis limpos. Então, pastor, isso quer dizer o quê? Que o batismo não é completo para todos? Não. Não. Por que não? Porque às vezes as pessoas estão se batizando para uma aparência. Deus não satisfaz com a aparência. Ele quer uma convicção. Ele quer uma verdade. Eu estou me batizando porque quero ser uma nova criatura. Esses outros estavam porque tinham aceitado de coração. Não tinha aceitado só a igreja de Deus. Tinha aceitado o Deus da igreja. É preciso que o Deus da igreja esteja em você, para que você possa usufruir de todas as promessas que estão aqui neste livro. Você crê nisso? Quem crê nisso? Que amém. Eu sou possuidor das promessas de Deus. Quem pode dizer assim? Eu sou possuidor das promessas de Deus. Glória a Deus. Uma promessa que ele fez: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deixa eu perguntar aqui: quem sente que o Senhor está com você? E está mesmo. Você vê que Ele está do teu lado, você levanta, Ele está do teu lado, você vai fazer um negócio de oração, Ele está do teu lado, você diz que glória, Jesus está comigo. E você sabe quem é Jesus? É o Senhor de toda a terra. Ele tem todo o poder. Olha só quem é Jesus. Ele recebeu a chave da morte e a chave do inferno. O demônio quer sair do inferno, mas ele tem a chave. Você vai sair se eu deixar. Ele quer te arrumar. Eu já disse só se eu deixar. Você está servindo aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Pense nisso e glorifica a Deus. Ele estava aqui feito um homem, porque ele veio buscar as pessoas. Ele tinha que se transformar num homem, igual eu, igual você. Agora não está mais igual a nós, porque agora ele está revestido de glória. Imagine como é que será o Jesus glorificado lá no céu, hein? Todo mundo olha para ele e irradia luz para todo lado. Eu quero dizer a vocês que nós também precisamos irradiar luz para todo lado, porque nós somos o reflexo de Cristo aqui na terra. Quando as pessoas não virem a luz que está na tua vida, mas você tem que sentir que você está irradiando luz pela presença de Deus na tua vida. Aonde você entrar, com quem você falar, essa pessoa vai dizer: eu estou sentindo uma coisa diferente, estou conversando com você. O que é? Quem é você? O que há com você? Você só tem que dar uma resposta. Diga assim: é Jesus da minha vida. Mas mesmo assim, andando e com os contatos diários, nós nos maculamos. Mácula quer dizer mancha. Nós nos maculamos. Aí, na hora que nós viemos para a Santa Ceia, como Jesus fez aqui, primeiro Ele lavou os pés. Por que lavou os pés? É a nossa manutenção. Diga manutenção. Porque nesse momento, lavar os pés, é bom nós fazermos uma avaliação, né? Fazemos um exame introspectivo. Você consegue olhar para dentro de você? Como é que a gente olha para dentro de nós? Como é que está o meu homem interior? Eu estou vendo o exterior, mas Deus vê o interior. Ele não vê a gente só pela nossa aparência. Ele está olhando para dentro do nosso coração. A Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. É aí que vem os seus pensamentos maus e bons. É aí que vem o que você é. Existe a palavra reputação. O que quer dizer reputação? Reputação é o que parece que você é. Todo mundo acha que você é. Caráter é o que você é. O teu caráter, Deus trabalha no teu caráter. Ele quer se transformar num homem, numa mulher perfeita. Por onde andar, anda em paz. Anda em paz. Porque o que você está vendo aqui é o que eu sou. Não é o que eu pareço. Eu não uso a palavra de simulacro. A palavra de simulacro é a falsificação da pessoa. A gente olha, pensa que ela está dizendo, é o que ela parece, mas não é. Dentro dela tem uma pessoa completamente diferente.
Deus não se satisfaz com a aparência, Ele quer você todo, como você é. Por isso que Ele mandou o Espírito dele morar em você e fez de você o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E por que Ele habita? Para poder nos ajudar a vencer todas as artimanhas que Satanás faz. Então, o Senhor Jesus lava, depois que nos lavou os pés, tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que eu vos tenho feito? Que tudo que Jesus fez, tudo que Jesus mostrou, tudo que Jesus realizou tinha um propósito. Ele está exatamente nos preparando. Sabe onde nós vamos morar? Que Ele vai morar no céu com Jesus aqui. Levante a mão. Deixa eu conhecer os habitantes do céu que estão por aqui. Habitam a cidade, deve ser linda. Se eu pudesse, eu queria ir pra lá. Agora, acha essa música? O Espírito Santo está mandando a gente cantar. Você já pensou? Se nós nos encantamos vendo o rock aqui, quase que viajar. Homem para cantar viajando. Mas eu gosto do rock. Olha que ele está. É muito bom, não é? Estamos aqui na casa de Deus, adorando a Deus, podendo cantar com Deus. Só um pedacinho, não vamos cantar ela toda não, só se vocês quiserem. Vamos lá? Tá aí? Pode soltar. Está buscando lá. Mas a ditosa cidade deve ser horrível, não é? Olha só. Aí sim, vamos cantar. Vamos ver. Eu acho que eu quero ir para lá, Deus. Mas eu estou com pensamento. Vem cá, vem aqui, ó.
morte do Senhor. Em toda essa glória que nós vamos usufruir, por causa daquele culpado, Cristo por nós, nos arrancar das garras do passado, nos colocar assentado lá em Cristo Jesus. Então nós agora vamos cumprir. Amém? Vamos cumprir. Está na hora agora de nós pensarmos a imitar Jesus. Eu vou chamar o Daniel para sentar ali. Senta ali, Daniel. Eu vou começar o Daniel e convido vocês agora para nós lavarmos esses pés. Eu vou perguntar a Davi, você tem um louvor, Davi? Vem aqui. Glória a Deus, poderoso. Glória a Deus. Confiança nos rapazes do Senhor, amém? Amém. Vem e toque o lugar. Eis minha vida toda. O
restauração que Jesus falou. Esta obra que Deus levantou é restauração que Jesus falou. Esta obra do tempo do fim, a igreja se apronta que Jesus vai vir. Esta obra do tempo do fim, a igreja se apronta que Jesus vai vir. Vai vir Jesus, vai vir Jesus, Ele veio do céu, Ele vem nas nuvens, nós vamos subir, 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 com Ele encontrar, 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 vamos pra Sião, 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 com Ele reinar. Nós vamos subir, 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 com Ele encontrar, 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 vamos pra Sião, 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 com Ele reinar. Hoje o nosso tema do congresso, o aniversário da União Feminina em Santa Marta, foi esse verso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Hoje os homens zombam, não creem, criticam os crentes, perseguem os crentes. Mas olha, queridos, esse Jesus perseguido, rejeitado, discutido até pelos, entre aspas, intelectuais, não é? Vamos ver aquele que eles negaram, que eles ridicularizaram. Outros já estão na eternidade do inferno, né? E de lá eles se arrependem muito, vai fazer como aquele rico, né? Da parábola do rico Lázaro, que é contada lá no capítulo 16 de Lucas. Ele, no seu tempo, na sua, vamos dizer, nas suas riquezas, das suas abundâncias de bens materiais, ele zombava do Cristo. Mas lá no inferno ele viu Lázaro no seio de Abraão. E lembrou dos irmãos que tinha deixado no mundo sem Cristo. Ah, pai Abraão, manda que Lázaro volta na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos que vão vir para onde eu estou. E ele estava intolerante. Ele queria que eles só refrescassem a língua. Mas Abraão disse: eles têm lá os pregadores que os ouçam, porque se Lázaro voltar, ninguém vai acreditar por isso. E a verdade é essa, querido. Às vezes, a igreja toma uma posição para alguns ridícula, não é? Mas isso daqui nós queremos louvar e obedecer a palavra do Senhor. Mas no texto que nós lemos, depois que ele se lavou os pés, está aqui no versículo 12 do 13, depois que ele lavou os pés, tomou os seus vestidos, vamos lá, tomou os vestidos. Aleluia. Glória ao teu nome, graças. Assentou-se outra vez à mesa e continuou a conversação, porque essa conversa ainda tem o capítulo 14, quantos ensinamentos, o capítulo 15, quantos ensinamentos, o capítulo 16, quantos ensinamentos.
O 17 faz a oração sacerdotal. E no 18 diz assim: e tendo Jesus visto isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um morto, lugar onde que ele foi preso e levado à crucificação. Mas foi uma noite maravilhosa. Depois que ele lavou os pés, naturalmente, nós podemos ver na sequência, sobretudo dentro de Mateus, no capítulo 26 de Mateus, nós vemos que Jesus aí vai ministrar a ceia, depois que identifica um traidor, e o traidor só foi identificado depois do lava-pés. Mas aqui nós vemos no capítulo 26 do livro de Mateus, onde está escrito a última Páscoa e a Santa Ceia. A ceia memorial, digam ceia memorial. Ceia memorial. É diferente da ceia pascal. Porque a ceia pascal, eles comiam porque tinham que celebrar todos os anos a saída do Egito. Mas a ceia memorial é diferente. É só nós lermos aqui que nós vamos ver o que Jesus fala aqui no versículo de número 26. É 26, né? Deixa eu ver. Aqui. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, disse: tomai e comer, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que, terminando essa parte, é o 29. Digo que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. O que vocês entendem aqui? Que depois essa ceia vai ser comemorada no céu. Não é? Eu quero perguntar: quem é que quer participar da ceia lá no céu? E é o pastor Gênesis e um pastor, o próprio Jesus vai ministrar a ceia. Quem é que quer sentar à mesa com ele lá? Vai sentar à mesa com ele lá, ele começar a sentar à mesa com ele aqui. É aqui que nós estamos em preparação, não é? Muitos já estão lá, mas a ceia vai ser no período das bodas do Cordeiro. Quantos anos vão durar as bodas do Cordeiro? Deixa eu ver se alguém que sabe. Quantos anos são? 1000 anos. 1000 anos as bodas? As bodas do Cordeiro vai durar? 7 anos. Está vendo lá? 7 anos. E quando as bodas estão acontecendo lá no céu, o que está acontecendo aqui na terra? A grande tribulação, porque o anticristo virá fazendo o que ele sempre sonhou. Porque uma das coisas que Satanás sempre sonhou é ser adorado. Quando você lê o capítulo 14 do livro de Isaías, mostra lá quando ele foi expulso de lá, porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Você sabe o que é semelhante ao Altíssimo? Todo mundo calado. Existe alguém semelhante ao Altíssimo? Mas a semelhança de Deus? Claro! Quem é semelhante ao Altíssimo somos nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que o diabo enganou a Eva, dizendo que você seja igual nós somos. Ele nos fez. Só que isso aí não está nessa aparência que nós temos cheio de defeito, está no caráter que ele colocou em nós perfeito e que nós estamos sendo trabalhados para chegar nesse ponto. E quando chegarmos nesse ponto, com certeza nós vamos estar preparados para estar com ele. E o texto sagrado que nós lemos, que dá clareza nisso, está lá em Romanos, no capítulo 8, começando no versículo 28, onde diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Aos que chamou, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o quê? Primogênito entre muitos irmãos. Não estranhe as provas, você está sendo lapidado, preparado
para você chegar à estatura do varão perfeito, porque você vai estar ao lado do perfeito. Amém, queridos? Mas agora nós vamos, então, nos prepararmos para agora sim, porque Jesus levantou da ceia para comemorar ou instituir a ceia memorial. Depois do lava-pés, então ele vai ministrar a ceia memorial. Amém? Então está escrito aqui, eu vou pegar o capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, porque ele nos dá bastante informações para a igreja. Eu disse 11, a partir do 23, eu vou ler alguns versos e vou parar. 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Ele diz fazer isto em... Vamos falar dela? Em memória de mim. Então, a Santa Ceia é um memorial. Memória, se lembra o quê? Aquilo que está aqui que guarda, lembrar, não esquecer, porque a nossa tendência é esquecer que um dia Jesus deu a vida por nós. Então a Santa Ceia, para nós estarmos sempre lembrados, nós vamos pegar o pão. Quem pode pegar o pão? É quem já batizou, já está na comunhão da igreja, não é? Por isso que eu disse, você tem que batizar, porque quando você batiza, você diz: eu agora quero ser uma nova criatura. Amém? E agora você está treinando para entrar, para tomar a ceia, porque ele mesmo disse: não vou tomar até que tome com vocês do reino do meu Pai. Olha que coisa linda, hein? Nós estamos sendo preparados para sentar numa mesa. Eu vou dizer, essa mesa cabe quantos milhões de pessoas? 1 milhão? 1 bilhão? 1 trilhão? 1 quartilhão? 1 quintilhão? Eu já não sei mais. Mas é muita gente que vai estar lá tomando essa ceia. E você vai estar também. Fique firme, não titubeie, não. Então ele está dizendo: e tendo dado graças, partido, diz: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Olha só, agora vem o 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Agora vem uma advertência que é boa para nós. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Isso aqui é aquele crente que é crente na igreja, mas não é crente de Deus, não é? Não tem uma vida no altar, não está querendo morar com o Senhor. Porque você pode ir ao encontro do Senhor a qualquer momento. Você pode sair de casa hoje, aqui da igreja, e nem chegar em casa. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Então você não vai se preparar para encontrar o Senhor. Você tem que estar preparado. Por isso que é muito bom aprender na escola bíblica. Nós temos escola bíblica que é às 16 horas. Eu sei que os dias de semana é difícil, mas às 16 horas eu vou dizer: quem pega a escola bíblica está perdendo uma oportunidade. Aqui nós conversamos, falamos, penetramos nas Escrituras, ficamos aqui quase que num parlamento. O que quer dizer parlamento? Parlamentar é fazer o quê? É falar. É comentar, é falar. Todo mundo tem. É por isso que quando alguém é caçado, mas aqui não é parlamento, vocês estão caçados, eu não posso falar, então não é parlamento. Não é? Então você pode chegar na escola, perguntar, tirar suas dúvidas. É muito importante separarmos o dia do Senhor. Diga dia do Senhor. Quando é o dia do Senhor? Quando é? É segunda? É terça? É quarta? É quinta? É sexta? É sábado ou é? Domingo é o dia do Senhor. Separa.
Você que é membro aqui, ou que gosta de congregar aqui, 16 horas aqui, eu tenho certeza que você vai sair fortalecido, não é? Preparado para enfrentar todas as artimanhas e seduções que Satanás estrategicamente prepara para você, não é? Por isso que a Bíblia diz: sede sóbrio, vigiai. O diabo, vosso adversário, está em derredor de vós, procurando a quem possa tragar. Mas se você está revestido do Senhor, da força do seu poder, e com a palavra de Deus no coração, nos ensinamentos que recebeu, você vai olhar para ele e vai vencê-lo. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Esse sujeitar é você estar meditando na palavra, obedecendo a palavra, obedecendo as orientações que Deus te dá através dos servos e servos. Você vê, Rockstone aqui canta hino, quase que a gente é arrebatado. E assim é, Deus toma um, Deus toma outro, e você tem que estar na casa de Deus se alimentando da palavra. Aí você fica fortalecido, não fica tão vulnerável às setas e laços do adversário. E aí está para você. E fazendo isso, você então pode agora olhar para dentro de você, que é o 28, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste bom e beba deste cálice. O 30 diz assim: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados no mundo. Então hoje estamos aqui, o Senhor está olhando para cada um de nós. Será que eu vou tomar ceia? Deve tomar. Mas você deve agora examinar você. Como é que eu estou? E se em alguma coisa você sentir-se falho, toma o propósito de agora: Senhor, eu estou com ódio de uma pessoa, ou não estou falando com uma pessoa, mas eu já estou te pedindo perdão. Eu vou procurar essa pessoa. Toma a tua ceia. Porque Deus olha para o teu propósito e o considera também. Que a Bíblia diz: não tome. Tome, mas com um propósito: de ficar sem culpa, porque o Senhor, com o seu sangue, nos purifica. Amém, queridos? Então vamos já começar aqui. Vamos nos pôr de pé lá. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Ele disse: esse pão é o meu corpo, que é partido por vocês. Ele fez um exemplo, tá? Não é? Que ninguém vai comer o corpo de Jesus. Ele disse: aquele não comer a minha carne e beber o meu sangue, não vai ter vida. Ele serviu os seus ensinamentos. Mas aqui está um símbolo do corpo dele que nós precisamos. Então a ceia não é particular. Você está em comunhão com Deus. Agora, se você não está, deve estar. Amém? Para poder participar. Sim, Pai Celeste, muito obrigado por Jesus, a sua vida naquela cruz para nos redimir. Também expiou os nossos pecados e as nossas culpas. E com o perdão dele, hoje nós celebramos a sua morte em nosso favor. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sempre que vamos cantar, todos nós juntos, da nossa parte. Dois goles da água, o Rui Cruz serviu. Pode botar, por favor, com voz dia para a gente. Aleluia. Medita nessa linha. Aí.
cruz pra mim, agrativos fez porque ela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu vou proclamar. Preparei minha cruz. Demorou a trocar. Essa cruz padeceu, demorou, já morreu. Meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela veio graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu vou proclamar. Preparei o caminho, minha cruz. Demorou a coroa trocar. Eu aqui com Jesus, na vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio buscar e com ele doar uma parte da glória que tem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu vou proclamar. Preparei o caminho, minha cruz. Demorou a coroa trocar. Todos que vão participar, receber o pão. Pai, muito obrigado por Jesus, que deu a vida por nós. Todas as vezes que comemos esse pão, em memória de mim, diz o Senhor, comamos. Comamos, irmão. Senhor, meu Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, daqui participando desse ato, Pai, tão sagrado. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Graças te dou, Senhor, por ter me aceitado, Pai, como teu filho, Pai, e poder estar participando, Pai, desse momento tão glorioso. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beber, em memória de mim, disse Jesus. Pai, obrigado pelo sangue do teu filho que foi derramado para nos purificar de todo pecado, como está na tua palavra. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele derramou o seu sangue para nos purificar. Nós te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. O 39, pode sentar, irmãos. O 39 da harpa, provavelmente com voz minha. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nossa vida verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que clamavam a salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Avo mais que a neve, avo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve seu. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nosso corpo. Quão profundas as chagas que nos provam com aquele amor. Eis essa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais bravo que a neve, por teu sangue nos torna Senhor. Avo mais que a neve, avo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve seu. Se nós a ti confessarmos, receberemos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também com Jesus. Se és de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, por teu sangue nos torna Senhor. De pé, avo mais que a neve, avo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve seu. Alguém que vai participar, ficou sem o elemento, suco, fruto da vida, todos. Evidentemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim, em memória do Senhor amado. Levanta. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, somos gratos a Ti por esse momento aqui na Tua presença. Ó Deus querido, que Ele possa ser ímpar nas nossas vidas. Cremos na Tua palavra, ó Deus querido, e a Tua palavra nos diz que
andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, meu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu Deus, obrigado, Pai querido, por esse momento. Ó Senhor, aplica nos nossos corações o temor e o tremor, para permanecermos na Tua presença. É o que nós estamos te pedindo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, como estamos em pé, de pé permanecemos, estaremos encerrando nesse momento em nome de Jesus. Terça-feira nós temos aqui a campanha. Quinta-feira estamos aqui estudando a palavra de Deus. Amém. E domingo, irmãos, o nosso culto ele começa às 16 horas com a escola bíblica, e depois o culto de ofício divino a partir das 18 horas com o recolhimento de missões para ajudar os nossos irmãos no campo. Posso ouvir um amém da igreja? Aquele que precisa de oração, dá um sinal com a sua mão. O segundo domingo é a nossa assembleia ordinária. Todo segundo domingo nós temos a assembleia, a leitura de relatório. Sinal com a sua mão. Nosso Deus e Pai, essas mãos erguidas, ó Deus, coloca diante do Senhor um pedido. Que o Senhor venha atender segundo as multidões das tuas misericórdias, Pai. A tua filha e o teu filho acreditem em Ti, ó Deus, na Tua boa palavra. Confirma, Pai querido, a Tua palavra sobre a vida de cada um dos Teus filhos, fazendo tudo de conformidade à Tua vontade. Agora nos despede em paz, leva-nos guardados e protegidos para os nossos lares, debaixo das Tuas mãos potentes. Guarda-nos, ó Senhor, e livra-nos do mal. Dá-nos uma semana na Tua presença, pois é a bênção que nós estamos te pedindo com ações de graças. Em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina hoje e para sempre. Amém. Em sinal de recebimento, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós aqui nessa noite, com todo o povo de Deus na terra, e todos dizem amém.